Pierre Schaeffer tem uma obra que se chama Faber e Sapiens. O interessante dessa obra é que que inclusive é apresentado pelo grande paleontólogo francês Yves Coppin. Ele fala que dentro dele existe dois homens que, na verdade, que ele não fala, não é nem um bom Deus nem um bom diabo. É aquele que raciocina e aquele que faz. Aquele que faz, o que fabrica, ele se ocupa, ele intuitivamente vai fazendo as coisas. E tem aquele que reflete sobre o que faz, o que vai fazer. O interessante é que neste livro a conclusão que ele chega é o seguinte: o Sapiens, o que raciocina, o homem cartesiano, ele, na verdade, nada mais, nada menos que passa de ser um marqueteiro do Faber, ou seja, aquele cara que está sempre ocupado, fabricando intuitivamente, construindo a coisa. Bom, eu estou falando isso porque vou falar sobre o meu trabalho, ao mesmo tempo chamando a atenção que isso que eu vou comentar, algo um pouco mais racional ou mais teórico, está inteiramente vinculado com uma prática e nem sempre é resultado de uma pensamento racional, muito intuitivo. Bom, vocês já ouviram a primeira parte, essa peça chamada Trenzinho Caipira, e da maneira como eu toco. Então, dentro desse exemplo sonoro, eu gostaria de traçar, que podemos dizer, dois nortes que podemos dizer, orienta o meu imaginário musical e a minha percepção do musical. De uma parte, nós temos o Tratado dos Objetos Musicais, da qual eu me baseio no solfejo dos objetos musicais ou no solfejo experimental, e de uma outra parte complementar seria a questão da percepção do mundo, ou seja, da percepção do que é real. Dessa parte da percepção do que é real, e junto com o solfejo dos objetos, eu chamaria a atenção que nesse solfejo dos objetos, Pierre, pela primeira vez, ele chama a atenção sobre uma questão que é fundamental no ensino da música e mesmo na música, questões das civilizações musicais e uma crítica que ele faz ao solfejo musical ou solfejo de Dannhauser, porque esse solfejo é vinculado a uma prática e uma experiência musical estritamente europeia e que não tem a capacidade de abranger toda a musicalidade humana. Inicialmente, ao você escutou esse trabalho sobre Villa-Lobos, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que eu trabalho elas primeiro dentro de um ritmo que chama-se unitário, não binário, muito utilizado nas culturas chamadas africanas, e aqui no Brasil, por exemplo, a Mangueira utiliza, chamado surdo. Então você vai ver a batida do ritmo, não pá, pá, mas pum, 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 pum. Na primeira parte após a exposição, nós vemos esse ritmo unitário, bem acelerado, a um compasso mais ou menos que podemos, uma unidade do tempo que podemos dizer de 230 batidas, sem mínima 230 seria.
Então eu vou fazer aqui no piano, na tecla do piano, para você o ritmo inicial, que trabalha a mão esquerda, que é feito a batida. Essa é entre aspas, o acompanhamento, o ritmo da melodia do trenzinho caipira. Atenção, de novo. Você vai ver a gestualidade, a sinestesia da mão, que propicia esse tipo de ritmo. Nós vamos aqui passar como no piano, para como é feita essa base. Apenas para ele se lembrar e fica. Mas a base rítmica que tem ela, que podemos dizer que muitas pessoas consideram original o piano tocado assim, essa base, essa questão do ritmo, tocar o piano realçando o aspecto percutido da nota. Isso é devido, evidentemente, à questão da minha inserção cultural. Eu gostaria de chamar a atenção também sobre um aspecto importante da percepção musical. As pessoas dizem, bom, essa música que você está fazendo, Trenzinho Caipira, não é a transcrição de como Villa-Lobos fez. Isso eu devido que um dos nortes, além do solfejo que eu tenho, é a questão da percepção do que é música. Que houve, nós estamos, as chamadas músicas oficiais, as músicas de escolas, elas estão muitas vinculadas a uma tradição musical que surge, que se cristaliza no século XIX, que um dos exemplos clássicos disso é a obra Solfejo do Solfejo, do eminente professor do Conservatório de Paris, Tannhäuser, chamado Tannhäuser. Nesta obra ele diz que toda música é um fenômeno nitidamente de autor, o que realmente não é, porque ele desconhecia as civilizações musicais, muitas músicas que trabalham com a questão do ritmo da África e mesmo da Ásia, e que diz que toda música, aí vem um outro aspecto fundamental, que toda música é um fenômeno, ela pode ser